Olá, chegou o grande dia. Eu sou Augusto Rocha, instrutor de cursos de inglês para contabilidade, impostos e finanças. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao intensivo de inglês para contabilidade. Esse intensivo é para você que quer dominar o inglês técnico e continuar crescendo na sua carreira, ou seja, ser promovido, ganhar mais. Você que quer buscar uma nova oportunidade em uma multinacional, novos desafios. Você que deseja ser expatriado, trabalhar na sua área de atuação no exterior ou mesmo prestar serviços para empresas estrangeiras daqui do Brasil, trabalhando de forma remota. Contadores que dominam o inglês técnico para nossa área de atuação ganham mais e têm acessos a melhores oportunidades. Isso é fato, eu nem preciso ficar batendo nessa tecla aqui. Nesse intensivo, eu vou mostrar para vocês que para crescer na nossa área de atuação, você precisa de 3 principais fatores. Inglês técnico, inglês para a nossa área de atuação, o inglês que a gente usa no trabalho e é para isso que você está aqui. Conhecimento técnico da nossa área de atuação, seja de contabilidade, controladoria, impostos, FP&A, da área que você atua. E aprendizado contínuo. Se você já trabalha nessa área há um tempo, você sabe que não dá para ficar parado, você precisa continuar estudando, você precisa continuar sempre investindo em você mesmo, porque você é o seu próprio produto, você é a sua própria empresa, então é importante ter isso bem claro. E você precisa de técnicas de apresentação, você precisa saber apresentar bem e você precisa de soft skills. O nosso foco nesse intensivo, é claro, é o inglês técnico, tá? O inglês que você vai usar no trabalho e eu vou te mostrar como aprender isso de forma mais efetiva e depois dessas 3 aulas você vai sair com um vocabulário vasto, isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu não vou ignorar totalmente os outros 2 pontos não. Em alguns momentos desse intensivo eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do seu conhecimento técnico e como desenvolver e entender quais são esses soft skills que são bem demandados pelas empresas atualmente. E você pode me falar, Augusto, o que você falou aí do inglês, de ganhar mais, isso vale para todas as áreas de atuação, não é só para a nossa. Sim, mas eu te faço um desafio. Converse com qualquer recrutador de uma empresa grande que recrute para a nossa área, como Robert Half, Hayes, Michael Page. Aliás, se você ainda não busca vagas olhando o site dessas empresas, recomendo que você comece isso amanhã já. Pergunte para eles, o que é mais fácil? Achar um analista de marketing com um bom conhecimento de Business English ou achar um profissional de contabilidade, um analista contábil com um bom domínio de inglês técnico, que consiga usar bem o inglês no trabalho? Eu vou te dizer o que 99,9% dos headhunters vão te falar. É muito, mas muito mais difícil encontrar um profissional de contabilidade com um bom domínio de inglês. E eu vou mais além. Não estou falando de analista contábil só. Eu estou falando de coordenador contábil, de gerente contábil, porque eu já precisei contratar também, e eu já fui contratado, então eu sei a diferença, o peso que isso tem na carreira de cada um de vocês. Ou seja, na nossa área de atuação, ter um conhecimento técnico de inglês, um conhecimento de inglês que você usa no trabalho ainda é um enorme diferencial. Então tem uma oportunidade aí na sua frente. Eu vou te ajudar a pegar essa oportunidade, começando nessa semana, começando hoje, mais especificamente com vocabulário técnico do dia a dia. E não vai ser só de contabilidade não, vai ter vocabulário de contabilidade, auditoria, tesouraria, planejamento financeiro, custos. Então acompanhem bem essa aula e no final eu vou perguntar, eu entreguei o que eu prometi? E vocês vão poder avaliar aqui na seção de comentários, tá? Vai ter muito conteúdo, eu só queria reforçar de novo. Eu sei que muita gente já entende essa necessidade do inglês, mas às vezes as pessoas menosprezam o impacto. Eu queria que vocês ouvissem alguns comentários de alguns dos meus alunos sobre os nossos treinamentos. E não tem nada igual no mercado. Ninguém nunca fez nada igual no mercado. Esse curso é realmente um divisor de águas para quem trabalha com inglês e business English. Eu realmente, isso no meu dia a dia tem me ajudado bastante.
Tem sido muito útil e eu recomendo fortemente para quem trabalha com finanças que faça o curso. Todos os meus analistas precisam desse curso também, não só para a carreira deles, mas para facilitar o nosso dia a dia aqui, principalmente na troca de e-mail com os australianos e apresentações para o pessoal da regional. Então agora toda a nossa equipe é sua aluna. É bem interessante, o gosto é bem específico, é difícil encontrar esse conteúdo, tanto cumprir o curso, porque não tem mesmo no Google você procura e não tem a certeza de que está certo. Sim. E não pode, eu estou fazendo um relatório, não posso colocar uma palavra que não tenho certeza, né? Com certeza. E é isso. E antes de irmos para o conteúdo dessa aula, eu só queria me apresentar porque eu vi na pesquisa que bastante gente ainda não me conhece. Então, quem é o Augusto? Da onde veio esse intensivo? Ele tem bagagem, ele tem experiência para me ensinar esse tópico que ele está falando? Então, eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, eu sou como a maioria de vocês, no sentido que eu também sou contador, sou formado em Ciências Contábeis pela USP, me formei em 2004 já, há bastante tempo. Eu tenho especialização em International Finance pela Turku School of Economics, na Finlândia. Antes de fundar Outliers, eu trabalhei em custos, em planejamento financeiro e controladoria em empresas como Red Bull. Minha última experiência corporativa foi como controller na Red Bull, Coca-Cola, Hecht e no grupo AP Moller-Maersk, em que eu consolidava reports em IFRS na matriz da empresa em Copenhagen, na Dinamarca. E no finzinho dessa aula eu vou te explicar o que é essa foto minha aí vestido de marinheiro no navio, porque isso tem a ver com desenvolvimento de carreira. Lembra que eu vou trazer alguma coisinha a mais, mas essa história fica lá para o final da aula, depois que eu apresentar todo o conteúdo do dia de hoje. E o segundo ponto, eu não nasci falando inglês também. Eu sou natural de Sorocaba, São Paulo. Então, idioma oficial, português sorocabano. Eu não nasci falando inglês. Então, eu tive que trilhar todo esse caminho, tanto do aprendizado de inglês, quanto de desenvolvimento de carreira. Com 26 anos, eu já era controller, 26, 27 anos eu assinava o balanço da Red Bull. Como é que eu cheguei nessas posições tão rápido, tão jovem? Quando eu tinha 26 anos, eu fui convidado para participar de um processo seletivo para controller na Red Bull. E naquela época eu pensei, nossa, acho que eu não tenho nem a experiência, o conhecimento para essa vaga, mas vamos lá, né? É uma oportunidade de participar de um processo desse. Eu sempre gostei da empresa, sempre tive vontade de trabalhar lá, então entrei assim com o peito aberto, com bastante confiança, apesar de eu achar que com certeza vai ter gente mais capacitada em contabilidade, pelo menos, em controladoria do que eu para ocupar essa vaga, mas vamos embora. Então, eu fiz as entrevistas com, primeiro, aquela parte básica, né? Recursos humanos, depois com o diretor financeiro aqui do Brasil, depois com o diretor financeiro da América do Sul, e ele falou, eu vou te passar para a entrevista final, a gente gostou de você, essa entrevista final é com o CFO Global, tá? O nome dele era Alex Kirkmer, Alex Kirkmer. Então, só que acontece, Augusto, eu vi aqui, você já trabalhou fora, você domina totalmente o inglês, esse não vai ser o problema, só que onde as pessoas estão caindo aqui nesse processo seletivo? Ele não vai ser só um bate-papo só para validar a sua contratação. Ele vai te entrevistar e vai fazer perguntas técnicas, tá? Então ele já separou uma série de perguntas. Ele vai perguntar, por exemplo, vai pedir para você explicar alguns dos impostos que a gente tem aqui no Brasil. E eu pensei, puxa, impostos nem é a minha área mais forte, né? Eu falei, não, tudo bem. Essa entrevista tinha sido numa quinta, a outra ia ser só na segunda-feira. Então eu tinha um fim de semana inteiro para estudar. Eu falei, tudo bem, eu vou me preparar bastante para essa entrevista e vamos lá. Então chegou no final de semana, eu comecei a buscar materiais, né? Eu queria alguma referência, assim, porque, como ele falou, tinha um domínio pleno do inglês, mas alguma coisa eu chegar para você e falar, explica ICMS-ST aí, explica PiscoFins. Explicar em português já é difícil, imagina explicar para um austríaco numa videoconferência. Então eu vi que não tinha material, eu tinha que ficar caçando artigos para fazer associações. Então aí eu montei o meu roteiro. E ele realmente perguntou, me explica como funciona o imposto de renda, corporate tax, corporate income tax no Brasil, qual que é o percentual. Não são perguntas que eu esperaria numa entrevista com o CFO Global. Ainda bem que me avisaram antes e eu pude fazer essa pesquisa, mas aí eu já fiquei na cabeça, pô, não existe um curso
de inglês para profissionais de finanças, de inglês para profissionais de contabilidade, inglês para profissionais da área tributária. Então, esse foi o primeiro momento que acendeu essa luz assim, que eu pensei, pô, acho que um dia eu vou fazer isso. Mas enfim, no final das contas, eu fui contratado, tive uma experiência espetacular lá, mas muito disso por causa do inglês. Porque com certeza, como eu disse, era uma vaga para alguém com 35, 40, até mais, com bastante bagagem técnica na área. E eu fui porque eu fui a única pessoa que conseguiu passar nessas entrevistas e desempenhar bem em inglês, principalmente na entrevista final. Então, eu te pergunto, quantas vezes você já viu isso acontecer? Quantas vezes você já viu alguém perder uma oportunidade melhor por causa do inglês? Perder uma promoção? Perder uma vaga? Perder uma expatriação? Ou quando vem alguém contratado de fora só porque tem um nível de inglês melhor? Quantas vezes você já viu isso na sua carreira? E se você nunca viu, eu tenho certeza que em breve você verá. Então, eu quero tirar esse problema da sua frente, independente do seu estágio de carreira atual, do seu nível de inglês. Você viu nos depoimentos, eu tenho alunos jovens e tenho alunos que são CFOs há mais de 10 anos, são CFO há mais de 10 anos. Ou seja, eu vou te ajudar a tirar esse problema da frente, ou se você já tiver um bom nível de inglês, até de inglês técnico, eu vou te ajudar a ir mais longe, começando agora. Então agora nós vamos entrar no conteúdo da aula, vocabulário técnico do dia a dia. Eu já vou mostrar um pouco como funciona a minha metodologia. Se eu chegar aqui para você e falar como se fala benfeitoria em imóveis de terceiros em inglês, benfeitoria em imóveis de terceiros, e eu te conto, é leasehold improvements, e já passo para outra palavra, o que vai acontecer? Você vai decorar esse termo? Daqui a uma semana você vai lembrar que benfeitoria de imóveis de terceiros é leasehold improvements? Muito provavelmente não. Então o que eu vou fazer? Eu vou te passar todo esse vocabulário dentro de frases utilizadas em currículos em inglês, de currículos de profissionais americanos, britânicos, australianos, enfim, currículos em inglês. Por quê? Porque isso vai te dar um contexto, isso vai te dar uma relevância. Você muito provavelmente precisa ou precisará de um currículo em inglês. Então você já vai aprender esses termos dentro de frases que são úteis no seu trabalho. E você vai também aproveitar para já escrever o seu currículo em inglês ou aprimorar o seu currículo. Então você vai ter uma atividade também. A gente vai ver aí mais de 30 frases, muitos termos. No final da aula, quando acabar, você vai escrever 5 bullet points, 5 tópicos sobre a sua última experiência profissional em inglês, utilizando o vocabulário que você viu aqui hoje, combinado? Porque aí, o que acontece? Eu vou te apresentar tudo de forma contextualizada, tá? Num contexto que você usa no dia a dia, ó, e você vai entender. E você vai praticar. Você vai escrever suas próprias frases. E depois você vai postar na seção de comentários, se você estiver no site aqui embaixo, ou no YouTube, se não estiver aberto, 10 minutos depois do vídeo já vai estar. Você vai escrever aqui também para conhecer os seus colegas, para que eu possa interagir, fazer algum comentário. Fazendo isso, o seu cérebro vai entender que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante e vai ajudar a mover esse termo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, lembre-se sempre, contexto e relevância. Se você aprender de uma forma que você vai utilizar, você vai reter esse vocabulário em inglês. Então, eu vou pedir 10 segundinhos que eu vou descer aqui para o meu computador para projetar os slides e a gente já continua. Ok, então vamos lá. Nós vamos ver algumas frases utilizadas em currículo em inglês para aprendermos os principais termos contábeis do dia a dia. Começando aqui. Prepared all journal entries, monthly bank reconciliations and account analysis. Mais uma vez. Prepared all journal entries, monthly bank reconciliations and account analysis. Preparei todos os lançamentos contábeis, journal entries, são lançamentos contábeis manuais. Vou explicar mais a fundo como dizer lançamento contábil em inglês. Monthly Bank Reconciliations, reconciliação bancária mensal, monthly, mensal, and Account Analysis, é análise das contas. Então, lançamentos contábeis.
Journal entries são lançamentos contábeis manuais. O termo journal entries é muito utilizado, ou era muito mais utilizado antes da sistematização, tá, da contabilidade, e utilizado principalmente em escritórios contábeis. Hoje no dia a dia, utilizando sistemas, ERPs, quais são as nomenclaturas mais usadas no dia a dia, né? O que a gente usa no dia a dia? Record a transaction. Então, quando você faz um lançamento contábil, you are recording a transaction. Book a transaction, ou simplesmente book, e nós vamos ver alguns exemplos utilizando isso dentro de uma frase. Ou to post something in the system, postar, lançar, fazer um lançamento contábil. A posting é o noun, é o substantivo, um lançamento. Então vamos ver algumas frases aqui utilizando lançamentos contábeis. When recording a transaction, every debit entry must have a corresponding credit entry. Então, quando fazemos um lançamento contábil, toda entrada de débito tem que ter uma entrada correspondente no crédito. Então, when recording a transaction é quando fazemos um lançamento contábil. How do I book depreciation on SAP? How do I book depreciation on SAP? Como é que eu traduziria essa frase? Como eu lanço a depreciação no SAP? Como eu lanço a depreciação no SAP? You need to credit accumulated depreciation and debit depreciation expenses. Então, você precisa creditar, tá? Eles fazem igual a gente faz em português, quando a gente fala debitar e creditar, utilizando como se fosse um verbo, tá? Então, você precisa creditar depreciação acumulada e debitar despesas com depreciação. You need to post a debit in GL account. Uma alternativa aqui, tá? De resposta para essa pergunta. So, how do I book depreciation on SAP? You need to post a debit in GL account XXX000 accumulated depreciation and a credit in GL account XXX999 depreciation expenses. GL account é conta contábil, tá? Esse GL vem de General Ledger, tá? Que seria o razão. É muito comum vocês verem escrito GL account para conta contábil, então anotem, ou simplesmente account. Eles não têm o termo conta contábil, nunca você vai ler accounting account, isso não existe, até porque fica bem esquisito em inglês. Então, GL account ou account para falar a conta contábil. E antes que vocês me perguntem, Augusto, você vai disponibilizar esse material? Sim, eu vou disponibilizar esse material, but no pain, no gain. O mais importante dessa semana é que você assista tudo e faça as atividades. Então, vou enviar o material para quem assistir as 3 aulas. Como eu vou saber quem assistiu as 3 aulas? No meio de cada aula, eu vou passar um pedaço de uma senha. E vocês vão usar o pedaço da aula 1, da aula 2 e da aula 3, vai formar uma senha só. Eu vou enviar um PDF com senha com todo o material dos 3 dias. E vocês vão precisar colocar essa senha para poder baixar o material. Dessa forma, eu sei que vocês assistiram todos os dias. E não coloquem a senha nos comentários, por favor, tá? Porque eu quero que realmente vocês aprendam. Vocês só vão aprender participando da aula, não é baixando o material. O material é um ótimo suporte, é um ótimo acessório, mas ele não é algo que é sozinho. Ele tem que vir em conjunto com a aula. Então, no domingo, vocês vão receber um link com todo o material dos 3 dias. E vai ter um pedacinho da senha em cada uma das aulas. Daqui a pouco eu falo qual é a senha da aula de hoje. E para terminar essa parte de lançamento contábil, como eu falo estornar um lançamento? Vamos ver um exemplo aqui. Phil, there was a mistake in your posting ABC 849. Instead of classifying the expenses as stationary, you posted it as subscription. Please reverse it and book it accordingly. Então vamos lá.
Phil, there was a mistake in your posting ABC 849. Phil, teve um erro no seu lançamento ABC 849. Instead of classifying the expense as stationery, ao invés de classificar a despesa como papelaria, you posted it as subscription. Você lançou como assinatura. Então, vai olhando o vocabulário que a gente aprendeu já. Posting, um lançamento. Posted, lançou, tá? O passado de post. You posted as subscription, você lançou como assinatura. Please reverse it. Por favor, storne o lançamento. And book it accordingly. E lance-o corretamente, lance-o de acordo com a natureza do gasto, ok? Então, de novo, reverse, para estornar um lançamento, e para lançar, post or book it accordingly. Então, lance-o corretamente, de acordo com a natureza do gasto. Voltando aqui, você também pode utilizar please reclassify it, para dizer, por favor, reclassifique esse gasto, reclassifique, refaça o lançamento e reclassifique. Ao invés de book it accordingly, você poderia dizer reclassify it. E presta atenção na pronúncia. Quando eu falei aqui, olha a velocidade que eu falei, book it accordingly. Parece uma palavra só, né? Vai acostumando com isso, principalmente quando a gente termina uma palavra com uma consoante, depois a gente tem uma vogal, esse som praticamente junta, book it, book it. E aqui, além disso, eu termino com uma consoante e começo com uma vogal. Então, eu basicamente junto tudo aqui. Book it accordingly. Book it accordingly. Book it accordingly. Outro exemplo. Phil, instead of crediting the cash account and debiting marketing expenses, you did the opposite. Please reverse the posting, this entry, ASAP and correct it. O Phil, ele tá com problemas, né? Muitos erros aqui nos lançamentos. Então, Phil, ao invés de creditar a conta de caixa e debitar a despesa de marketing, você fez o contrário. Você debitou caixa e creditou a despesa. Please reverse the posting. Por favor, estorne o lançamento. Então, você pode falar, please reverse the posting ou please reverse this entry. This entry, essa entrada o quê? No sistema, ou seja, o lançamento contábil. Por favor, reverta o lançamento as soon as possible, o mais rápido possível, and correct it. E lance o correto, né? Estorne e depois faz o lançamento correto. Vamos ver mais uma frase aqui. Supervised a team of bookkeeping clerks by verifying accuracy of work. Então, supervisionou uma equipe de bookkeeping clerks, assistentes contábeis. Mas aí, Augusto, não seria accounting assistants, por exemplo? Poderia ser, mas tem uma diferença entre bookkeeping ou bookkeeper e accounting ou accountant. E é isso que nós vamos ver no próximo slide. Então, aqui ele supervisionou uma equipe de assistentes contábeis verificando a acuracidade do trabalho, se eles estavam fazendo os lançamentos corretos ou não, por exemplo. So, what is the difference between accounting and bookkeeping? Primeiro vamos ver o termo bookkeeper. Bookkeeper. A bookkeeper records and classifies a company's daily financial transactions, such as sales, payroll, payment of bills, etc. Their focus is on accurate record keeping and less focused on interpreting the data and analytics. Então, bookkeeper, se a gente traduzir literalmente, é um termo que no Brasil também chegou a ser utilizado muitos anos atrás, mas caiu em desuso, que é guarda-livros. É a tradução literal. Então, o bookkeeper, em inglês, ainda é um termo utilizado para aquele profissional que basicamente faz os lançamentos contábeis. Tá? O foco é fazer os lançamentos todos de forma correta e precisa. Mas o foco está nisso e não em analisar os relatórios. O foco está em produzir as informações fazendo os lançamentos corretos. Então, traduzindo aqui, um bookkeeper, ele registra, né, ele lança e classifica as transações financeiras diárias de uma empresa.
tais como vendas, folha de pagamento, pagamento de contas, etc. O foco deles está em manter um registro correto, um registro de alta acuracidade, e estão menos focados em interpretar os dados e análises. Agora vamos ver o accountant. An accountant builds on the information that is provided to them by the bookkeeper. Typically they will. So, um contador, ele faz o trabalho dele baseado na informação que é gerada pelo bookkeeper. Tipicamente eles irão, Activity 1, review financial statements prepared by a bookkeeper. Então, revisar no sentido de ler os relatórios, o balanço, a DRE, e interpretar esses relatórios que foram preparados pelo bookkeeper. 2. Analyze and interpret this information. Analisar e interpretar essa informação. 3. Turn the information or records into a report. Então, pegar essa informação e trabalhar com ela, muitas vezes, para gerar outros relatórios ou relatórios gerenciais. 4. Share advice based on what they've reported. Então, produzir conselhos, recomendações baseado no que foi reportado. O que é importante aqui? É que vocês saibam que existe essa diferença, mas no dia a dia, se tiver qualquer dúvida, utilize o termo accountant e accounting para contabilidade. Tá? Mas se vocês lerem bookkeeper ou bookkeeping, agora vocês têm uma ideia melhor do que está sendo mencionado, a que isso se refere. Tá? Então, em inglês tem essa diferença que em português nós não temos mais, nós só utilizamos contador, contabilidade. Nós não utilizamos o termo guarda-livros, por exemplo. Vamos ver mais duas frases aqui. Prepared accurate general ledger and reporting packages in a timely manner. Então, preparou os lançamentos de forma precisa e os conjuntos de relatórios, então balanço DRE, fluxo de caixa, balance sheet, income statement, cash flow, in a timely manner. Quando a gente fala in a timely manner, é de forma pontual, com pontualidade. E um outro, prepared monthly and annual financial statements and analysis reports. Então, preparou demonstrações financeiras mensais e anuais e análise de relatórios. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que nós estamos utilizando sempre o verbo no passado aqui. E por que no currículo sempre tem, ou basicamente sempre a gente vai ter os verbos no passado? Porque são atividades que você realizou. Então, se você principalmente está mencionando atividades que você realizou na empresa passada, nas empresas passadas, esses verbos vêm no passado. E algo muito importante que eu vou dar nessa aula para vocês vai ser o nosso último slide desse tema, que eles são chamados de strong verbs. Strong verbs são verbos fortes e que a gente recomenda que sejam utilizados nos currículos, mas eu vou falar disso mais para frente. Nós falamos sobre demonstrações financeiras mensais e anuais, lembrando que financial statements, demonstrações financeiras, monthly and annual, mensais e anuais. Tá? Então, como eu falo fechamento mensal, né, um termo que todo mundo usa, temos algumas opções. You can say monthly book close, monthly closing, or month-end closing process. Então, monthly book close, fechamento mensal, you can say monthly closing, you can say month-end closing process. I'm working in the month-end closing process, so I'm working until 10 p.m., something like this, okay? So let's see the definition. The month-end closing is a process to verify and adjust account balances at period end to produce reports representative of a company's true financial position and to inform management, investors, lenders, and regulatory agencies. Vocabulário bem rico aqui, vamos dar uma olhadinha. The month-end closing, o fechamento mensal,
is a process to verify and adjust account balances at period end. É um processo para verificar e fazer ajustes nos saldos das contas, saldo da conta, account balance, at period end, no final do período em questão. To produce reports, para elaborar, produzir relatórios, representative of a company's true financial position, que representem. Lembra que em português a gente falava que as demonstrações contábeis devem representar uma visão verdadeira e justa? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, que representa uma visão verdadeira da empresa to inform management, investors, lenders and regulatory agencies. Para informar a gestão da empresa, os gestores, os membros do board, investors, investidores, lenders, então as instituições que emprestaram dinheiro para a organização, e agências regulatórias, seja o fisco, por exemplo. Então vamos olhar mais duas frases aqui. Como eu digo, atender a auditoria. Atender a auditoria em inglês. Essa é uma dúvida muito comum. E a gente não utiliza attend, porque attend é participar no sentido de participar de um evento. Attend a meeting. Você foi a uma reunião, participou de uma reunião. Attend a course. Você participou de um curso. Você não attend an audit, por exemplo. Ok? Então, quais são as opções que a gente pode utilizar em inglês? A gente muda um pouquinho a frase, tá? Eu coloquei duas opções aqui. Assisted with internal and external audits. Isso significa que você atendeu ou ajudou no atendimento de auditoria interna e externa. Assisted with internal and external audits. Outra opção. Responsible for the liaison with external auditors, for example. Responsável, o que é liaison? É fazer o meio campo, é fazer essa interligação, que é o que você quer dizer quando diz que atendeu uma auditoria externa ou quando você atendeu uma fiscalização. Então, por exemplo, responsible for the liaison with tax authorities. Responsável por esse relacionamento, esse meio campo com os fiscais de impostos, por exemplo, com a fiscalização. Ou no caso de auditores, responsible for the liaison with external auditors. Então, responsável pelo relacionamento, por atender, por fazer essa intermediação, esse meio campo com auditores externos. Presta atenção na pronúncia. Esse AU aqui, ele tem o som de O. Então, aqui eu pronuncio audit. Audit. Auditor. Auditor, tá? Lembra que o som aqui é de O, audit, auditor, não audit nem auditor, audit, auditor, ok? Another one, essa aqui porque depois quando eu mandar para vocês, não precisei essa frase. Reconciled assets and liability accounts, então reconciliou contas de ativo e passivo. O que me leva aqui ao nosso PowerPoint para vermos o Chart of Accounts, 5 major categories. Chart of Accounts, what's the meaning of Chart of Accounts? Coloca aí nos comentários se você sabe o que significa Chart of Accounts. Chart of Accounts é o plano de contas. 5 major categories, 5 principais categorias. Outra palavra que muita gente erra a pronúncia, tá? Categories. Muita gente fala categories, tá errado. Categories. Categories. É no cat. Lembra do gato? Categories. Quais são os 5 principais grupos? 1. Ativos. Assets. Assets ou assets? Depende, as duas pronúncias estão corretas. Uma pronúncia mais britânica vai falar assets. Uma pronúncia mais americana vai falar assets. Segundo, passivo, liabilities. Liabilities.
Quem tem inglês intermediário para cima ou já trabalha há muito tempo na área está acostumado com o termo, mas quem não está, muito cuidado com o tradutor automático. Se você colocar passivo, ele vai traduzir como passive, que não tem nada a ver em inglês, tá? Passive é passivo no sentido de ser uma pessoa passiva, tranquila, por exemplo, mas não no sentido contábil. Passivo é liabilities. Third one, equity. What's the meaning of equity? Equity, patrimônio líquido. Patrimônio líquido. E aí nós temos os grupos de receitas e despesas. So, 4, revenue, and 5, expenses. Vamos ver mais umas frases aqui. Handled routine fixed asset accounting duties. Handled, lidar com algo. Então ele lidou ou ela lidou com a rotina de atividades de ativo fixo. Fixed Assets Accounting, contabilizações de ativo fixo. Number 8. Performing all bookkeeping functions which include payroll services, quarterly payroll taxes, financial statements and monthly reconciliations. Aqui a gente já viu quase todos os termos, né? Performing all bookkeeping functions, então realizar todas as atividades de contabilidade, incluindo payroll services, serviços de folha de pagamento, payroll, folha de pagamento. Quarterly payroll taxes, então, impostos sobre folha de pagamentos trimestrais, aí pode variar de país a país. Financial statements, demonstrações financeiras, and monthly reconciliations, e reconciliações mensais. Number 9. Maintaining the listing of fixed assets for 4 divisions and process asset transfers, disposals and general ledger reconciliation. Então fez a manutenção da listagem de ativos fixos de 4 divisões, processou transferência de ativos, disposals, descartes, baixas, and General Ledger Reconciliation, e reconciliação contábil. Quando a gente fala General Ledger Reconciliation, você pode traduzir como reconciliação contábil. 10. Responsible for recording, receiving inventory into the system. Aqui eu vou por partes. Então, responsável por lançar recebimento de estoque no sistema. Augusto, por que responsible for recording? Por que eu tenho esse ing aqui? Tá? Primeira coisa, sempre depois de responsible você vai usar for, tá? Nunca vai usar responsible to, sempre responsible for. E depois de preposições em inglês, o verbo precisa vir com o ing. Então isso não tem nada a ver com o gerúndio, tá? Não é responsável por lançando, é responsável por lançar. Mas como a gente tem a preposição aqui for, o verbo tem que vir com ing. Então vou abrir um parênteses aqui. Se você quiser falar responsável por preparar relatórios mensais, você vai falar responsible for preparing monthly reports. Só lembrando, depois de responsible sempre for, e depois de preposições, se você tiver um verbo, esse verbo precisa vir com ing. Se você tiver algo assim no seu currículo em inglês, já aproveita e corrige se não estiver certo. Então, responsável por lançar o recebimento de estoque no sistema, facilitating monthly inventory counts. O que é esse facilitating? É facilitando? Não, coordenando, tá? Facilitating the monthly physical inventory counts é coordenando a contagem mensal de estoque. When you say facilitate a meeting, significa que você está organizando, conduzindo, coordenando uma reunião, por exemplo. Então, cuidado que é um falso cognato. Identifying discrepancies, então, identificando variações, discrepâncias, as well as month-end reconciliation of inventory to the general ledger, assim como a reconciliação mensal de fim de mês de estoque. Então, fez a contagem de estoque, faz o ajuste na contabilidade, no general ledger. Então, uma atividade bem típica de quem trabalha
coordenando estoque, por exemplo, ou com custos. Mais um. Responsible for the full cycle of accounting for WIN Companies Corporate. Responsibilities include accurate and timely preparing GAAP financial statements and consolidated financial statements. Então, responsável por todo o ciclo contábil da empresa aqui da WIN Companies. As responsabilidades incluem preparação das demonstrações financeiras seguindo o GAAP. O que é o GAAP? Generally Accepted Accounting Principles. Então, US GAAP, por exemplo, ou IFRS, ou aqui as normas brasileiras de contabilidade seriam Brazilian GAAP. Então, as responsabilidades incluem preparar as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o GAAP de forma precisa and timely, pontual. Conforme eu for falando, vai anotando o que é vocabulário novo para você. E como eu disse, aqui a gente precisa ir um pouquinho rápido para poder passar o máximo de vocabulário possível. Preparing and posting all journal entries, including intercompany transactions and allocations. Então, preparar e lançar todas as entradas, incluindo as transações intercompany e alocações. Preparing and posting the monthly accruals. Preparar e postar as provisões mensais. Ensuring all revenue is posted in accordance with GAAP. Assegurando que todas as receitas sejam postadas de acordo com o GAAP. O que é importante aqui e o que eu queria destacar? Monthly accruals. Augusto, accruals é provisão, sim. Não pode ser provisions? Pode, mas de novo tem uma diferencinha pequena em inglês. Vamos ver qual que é essa diferencinha. Accrual também pode ser accrued expenses. Então, qual que é a diferença entre accrued expenses versus provisions? E aqui eu peguei uma definição do Investopedia, que é um site que eu gosto bastante para pegar essas definições, tá? Depois, se vocês quiserem entrar, Investopedia. In accounting, accrued expenses and provisions are separated by their respective degrees of certainty. Então, na contabilidade, accrued expenses, as despesas provisionadas, and provisions, que também são provisões, mas em inglês temos esses dois termos, são separadas pelos respectivos graus de certeza, tá? Então tem uma definição em quão certo você está daquele gasto, por exemplo, e do valor exato daquele gasto. Então, all accrued expenses have already been incurred, but are not yet paid. Todas as accrued expenses, elas já foram incorridas, mas não foram pagas. Então, imagina que é uma despesa que incorreu, mas você vai pagar, por exemplo, em 30 dias. Você sabe o valor exato que você vai pagar daqui a 30 dias. By contrast, provisions are allocated toward probable but not certain future obligations. Então, em contraste, por outro lado, provisions, elas são alocadas quando tem uma probabilidade ou você não tem a certeza do valor exato daquele gasto, mas você precisa provisionar por algum motivo. Nesse caso, são provisions. Quando a despesa já incorreu e você tem um nível de certeza maior de qual que é o valor daquele gasto, você tem um accrual. Um detalhe, mas que é importante saber. Vamos ver mais algumas frases de currículo para vermos mais vocabulário. Reconciling all bank accounts and intercompany transactions on a monthly basis. Reconciling all bank accounts and intercompany transactions on a monthly basis. Então, reconciliação de todas as contas bancárias e transações intercompanies mensalmente. On a monthly basis, mensalmente. Preparing and posting all year-end adjusting entries and accruals, assembling the work papers for auditors, responsible to all inquiries and requests from auditors and tax preparers.
Então, imagina que alguém na contabilidade, preparando e fazendo o lançamento de todos os ajustes de fim de ano, tá? Todos os ajustes e accruals e provisões, preparar os work papers, os papéis de trabalho para os auditores, responder a todas as perguntas e solicitações dos auditores, e tax preparers são aqueles profissionais que estão trabalhando na preparação, no cálculo do imposto de renda, por exemplo, ou de algum outro imposto. Mais uma. Reviewing financials with the VP of Accounting and Chief Financial Officer. Então, o que significa Reviewing Financials? É fazer a revisão de todos os aspectos financeiros. Então, pegar o balanço de ADRE ou algum outro relatório gerencial e fazer a revisão desses números com o VP of Accounting, vice-presidente de contabilidade, and Chief Financial Officer. Augusto, que empresa tem VP of Accounting, né? Vice-presidente de contabilidade, ainda tem um CFO em cima dele, empresas muito grandes, tá? No Banco Itaú, por exemplo, tem um cargo que é até um professor, eu não sei se ele ainda está lá nesse cargo, mas ele ocupou, se chamava CAO, Chief Accounting Officer. Então tinha um Chief Accounting Officer, embaixo dele tinham diretores de diversas áreas de contabilidade, em cima dele é um CFO. Por quê? Porque é uma empresa muito grande, tá? Tem empresas muito grandes que vão ter esse cargo de VP of Accounting. Por falar em cargos, tem que tomar bastante cuidado com algumas terminologias. Então vamos voltar aqui para o PowerPoint. So be careful with terminologies. Aqui no Brasil, se a gente tem, vamos pegar um cargo como analista de contabilidade júnior. Em inglês, nós diríamos Junior Accounting Analyst, tá? Sempre essa ordem, tá? Não Analyst Accounting, cuidado com a ordem, tá? Então, analista de contabilidade júnior, Junior Accounting Analyst. Isso existe em inglês? Existe. Mas é muito comum as empresas chamarem simplesmente de Junior Accountant, contador júnior. Agora, por que isso pode causar confusão, às vezes, na nossa cabeça? Acima do analista júnior viria o analista pleno. Aí já entra um ponto, a gente não tem a terminologia pleno em inglês. Pode ser que algumas empresas utilizem algum outro tipo de terminologia, por exemplo, Analyst 1, Analyst 2, Analyst 3, ou Semi-Senior and Senior, mas o fato é que pleno não existe essa terminologia em inglês igual no português. Então, se vocês verem Full Analyst, tá errado, tá? Não existe isso para caracterizar um analista pleno. Então, o que eles fazem? Eles não colocam nada, Junior, nada e Senior. Então, se eu tenho um analista de contabilidade pleno no Brasil, o cargo equivalente seria um Accounting Analyst, só que é muito comum eles chamarem simplesmente de Accountant. E aí que vem a confusão. Porque Accountant, o que é Accountant? É contador. Quando eu digo contador em português, o que você imagina? Você imagina um analista de contabilidade ou um gerente de contabilidade? Quase todo mundo vai falar gerente, porque o gerente de contabilidade na sua empresa provavelmente chamado de contador, ou contador, né? Embaixo dele tem a equipe dele. Mas em inglês não. Continuando, nós temos Senior Accountant ou Senior Accounting Analyst, que seria o analista sênior de contabilidade, Accounting Coordinator, e aí sim, o gerente contábil é o Accounting Manager. Se você falar só Accountant nos Estados Unidos ou na Inglaterra, as pessoas talvez não interpretem que aquele profissional é o gerente de contabilidade. Então, se você fala, por exemplo, você trabalhar na Unilever e você é o gerente contábil, e você vai lá para uma reunião, vamos dizer, na Inglaterra, na Unilever, e pergunta, qual é o seu cargo lá? I'm an accountant. Se você falar I'm an accountant, significa que você é um contador da equipe. Não que você é o accounting manager, o gerente de contabilidade. Então, se você é o gerente de contabilidade, identifique-se como o accounting manager. Acima disso, temos accounting director, o VP of accounting, como a gente viu no exemplo. O mesmo vale para a controladoria. Junior controller, ou junior, aqui seria controlling analyst, tá? O próximo já está arrumado. Junior controller
é uma analista júnior de controladoria. Controller, ou Controlling Analyst, também é uma analista, aqui no caso uma analista pleno, mas isso é algo que me causava muita confusão quando eu comecei minha carreira na Rect. Eu vou explicar por quê. Deixa eu voltar aqui para a tela. E por que esse termo me causava confusão? Porque na Rect a gente tinha uma organização assim. Eu trabalhava como um Senior Cost Analyst. Acima de mim, em tese, tinha um Supply Chain Controller, Brasil. Aí acima dele tinha um Supply Controller, Latin America, que era um gerentão. E tinha um cargo que era Controller Developing Markets. Developing Markets era uma macro-região que englobava o Brasil não, a América Latina toda, a Ásia e a África, era uma macro-região. E na minha cabeça, esse Developing Markets Controller era o chefe do meu chefe. Então, até quando ele mandava algum e-mail, eu prestava o máximo de atenção para responder rápido e responder de uma forma bem precisa, correta. E uma vez abriu essa vaga. E eu tinha ido há pouco tempo atrás numa reunião em Dubai e conheci o vice-presidente de Supply. E aí ele me escreveu e falou: Augusto, abriu essa vaga, você não tem interesse? Aí eu falei: nossa, interesse é claro que eu tenho, mas isso não é um cara que assim, acima do nível do Mário, que era o nosso controller América Latina. Ele falou: não. O Mário, ele é um Senior Controlling Manager, um Senior Manager. Essa vaga, ele é um analista, ele é um controller no sentido de que ele olha e consolida todos os números, mas ele não é chefe de ninguém, ele não é chefe do Mário, ele responde ao Senior Manager de Developing Markets, mas ele não é um gerente, ele é um controller. Aí que eu entendi que o cargo controller se referia a qualquer profissional de controladoria. O gerente era um Senior Manager ou Senior Controlling Manager. Então, voltando para cá, para o nosso slide, se você quiser falar gerente de controladoria, Controlling Manager, porque se você mandar um e-mail dizendo que você é um controller, você pode estar em qualquer cargo de controladoria ali dentro da empresa. Se você quiser diferenciar o gerente, ele é o Controlling Manager, tá? Controller, Senior Controller, Junior Controller, não é um gerente júnior de controladoria, é um analista júnior de controladoria. Então, só cuidado com essas terminologias. Uma empresa muito grande pode até ter um Controlling Director, por exemplo. E é óbvio, o chefe de todos, o CFO, Chief Financial Officer. Mais alguns exemplos. Supervise all accounting operations for over 200 million gross revenue, month-end, quarterly and yearly closings. Então, supervisionar todas as operações contábeis numa empresa com mais de 200 milhões de gross revenue, de faturamento bruto. Então, lembra que net, líquido, gross, bruto. Month-end, quarterly and yearly closings. Então, fechamento mensal, quarterly, trimestral and yearly, anual. Manage the preparation of financial reports, cost reports, balance sheets, budgets, and financial forecasts on a regular basis for 28 companies of the group. Então, imagina um cargo bem mais alto agora. Gerenciar a preparação de relatórios financeiros, relatórios de custos, balanços patrimoniais, orçamentos e forecasts financeiros, previsões financeiras, de forma regular, on a regular basis, for 28 companies of the group, para 28 empresas do grupo. Reviewing transactions to ensure proper accounting with established standards. Revisão de todas as transações. Que transações? Lançamentos contábeis, para assegurar que a contabilização foi feita de forma apropriada e de acordo com os padrões estabelecidos de acordo com o GAAP. Vamos voltar a vermos alguns outros termos de contabilidade
aqui na nossa apresentação. Nós acabamos de ver gross versus net. Então, gross revenue, faturamento bruto. Net revenue, faturamento líquido. Gross margin, margem bruta. Tá? O que é margem bruta? Net revenue minus costs, you have your gross margin, margem bruta. Gross profit, gross earnings, gross income, lucro bruto. Net profit, net income, net earnings, lucro líquido, tá? Então sempre gross, bruto, net, líquido. E os termos EBITDA, EBIT and EBT. EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Lucro antes dos juros, tá? Cuidado com o falso cognato, interest, juros. Taxes, impostos, depreciation, depreciação, amortization, amortização. EBIT, earnings before interest and taxes, lucro antes dos juros e impostos. EBT, earnings before taxes, lucro antes dos impostos. E no final nós vamos ter net earnings, que é o EBT minus o corporate income tax, que é o imposto de renda pessoa jurídica. Agora vamos ver algumas frases mais voltadas a managerial accounting, contabilidade gerencial, budgeting, orçamento, FP&A, financial planning and analysis, planejamento financeiro e cost management, gestão de custos. Primeiro, generated monthly reports specific to management requests. Então, preparou relatórios mensais específicos de acordo com os pedidos da equipe de gestão dos gerentes. Tracked. Aí eu pus uma opção monitored também, tá? Tracked or monitored, monitorou. Monthly expenditure and revenue. Então, monitorou despesas mensais e receitas, despesas e receitas mensais. Tracked or monitored, para monitorou. Assisting budget holders in the preparation of annual budgets. Então, auxiliar budget holders. O que são budget holders? São os donos do orçamento. Em que sentido? O gerente de marketing, ele é responsável pelo orçamento de marketing, por gastar efetivamente a verba de marketing. Então, ele é um budget holder. Mas você, como um gestor financeiro, precisa auxiliá-lo na preparação do budget. E é exatamente isso que essa frase quer dizer. Assisting budget holders in the preparation of annual budgets é auxiliar os donos de cada parte do orçamento na preparação dos orçamentos anuais. Esse 4 aqui, muito interessante, muito bem escrito. Translate information from budget, accounting, and analytic processes into effective communication tools for multiple audiences, including senior leadership. O que quer dizer isso? Translate information from budget, accounting, and analytic processes into effective communication tools. Significa traduzir as informações, os dados que estão no orçamento, na contabilidade, em todo o processo analítico, em uma ferramenta efetiva de comunicação. Ou seja, você vai pegar os números e traduzir aquilo em uma informação inteligível para gestores de outra área ou para a liderança da empresa. E essa é uma das principais habilidades que um gerente de planejamento financeiro, por exemplo, um gerente de contabilidade gerencial, um controller, precisa ter. Responsible for monitoring monthly expenditure variance. Então, responsável por monitorar as variações nos gastos mensais on an ongoing basis and ensuring that actual expenditure remains in line with plan. Então, de forma contínua, on an ongoing basis, de forma contínua, e assegurando que os gastos reais, actual reais, remains in line with plan. Então, quando o número é real, ele não é real, ok? Você nunca utiliza real. Real. Agora eu preciso voltar.
no sentido de o real contra o orçado. Real é actual. Então, nós teremos real contra orçado, actual versus budget. Então, como é que eu falo atual? Atual em português, você fala current. Ok? Cuidado com isso. Mais um exemplo. Responsible to report on the KPI performance of the assigned group of departments. Responsável por reportar a performance dos KPIs, Key Performance Indicators, do grupo de departamentos que era responsabilidade da pessoa que está escrevendo essa frase no currículo, tá? Então, ela é responsável por reportar os KPIs dos departamentos em que ele era responsável por analisar. 7. Review financial performance at product group, region, segment, and customer levels and interact with commercial leaders and management team. Aqui, uma atividade bem típica de planejamento financeiro, revisar a performance financeira dos produtos a nível de grupo, região, segmento, clientes e interagir com os líderes comerciais e da equipe de gestão de liderança. Vamos ver algumas atividades de Accounts Payable, Accounts Receivable e Treasury. So, AP, Accounts Payable, contas a pagar. AR, Accounts Receivable, contas a receber. Treasury, tesouraria. Me lembrou de algo, que é que eu preciso passar a senha da aula de hoje. Então, a senha da aula de hoje é ACC. Anotem aí, ACC. Essa é a primeira parte da senha. Na aula 2 eu vou dar a segunda parte e na aula 3 a terceira parte. Aí no domingo, quando vocês receberem o material completo do curso, vocês só juntam as 3 partes e vocês já têm a senha para desbloquear todos os arquivos de materiais desse intensivo. Decreased outstanding accounts receivable by 23% by modifying collection process. Então, reduziu em 23% as contas que estavam inadimplentes. Outstanding accounts receivable são contas inadimplentes, reduziu em 23% a inadimplência ao modificar o processo de cobrança, collection process, processo de cobrança. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outros termos para outstanding accounts. Então, para inadimplentes, nós temos outstanding accounts ou defaulters, ou defaulting clients, então clientes inadimplentes, ou defaulting customers. Então, vamos ver um exemplo. Because there is an inherent risk that clients must default on payment, accounts receivable have to be reported at net realizable value. Então, porque tem um risco inerente dos clientes ficarem inadimplentes, o contas a receber precisa ser reportado pelo valor realizável líquido. O que significa isso na prática? Descontando PDD, a provisão para devedores duvidosos, que em inglês nós podemos chamar de Doubtful Debtors Provision. A gente vai ver mais isso amanhã. Ou Doubtful Debtors Allowance. Esse é o PDD. E no grupo de despesas, a perda com devedores duvidosos, nós temos Bad Debt. Ou Bad Debt. Phil, please identify the top 3 defaulters of the company and send me a list with the amounts due. Então, Phil, por favor, identifique
os 3 principais inadimplentes da empresa e me envia uma lista com os valores devidos, with the amounts due, com os valores devidos. Outra frase. Developing the cash forecast, reconciling bank statements, and setting up new accounts as needed, serving as the main point of contact for banking relationships. Então, desenvolvimento de previsão de caixa, reconciliação bancária, reconciliação dos demonstrativos bancários, estabelecimento de novas contas conforme necessário e serviu como principal ponto de contato para relacionamento bancário. Aqui só passando alguns termos que eu tinha mencionado, PDD, Doubtful Debtors Provision, ou Doubtful Debtors Allowance, essa é a conta no balance sheet, no balanço patrimonial. Bad Debt Expense, a perda com devedores duvidosos, que é a conta no Income Statement, na demonstração de resultados. A gente vê mais isso amanhã. Como eu digo, dar baixa é write-off, ok? Dar baixa em algo é to write off. Então, alguns exemplos aqui. After a few years trying to recover the amount, the invoice is declared as bad or uncollectible. So it is directly written off or expensed out in income statement by debiting bad debt expense and crediting accounts receivable. Então, depois de alguns anos tentando recuperar o valor, a gente declara que a fatura é impossível de ser coletada, impossível de ser cobrada. Então, ela é baixada, lançada diretamente em despesa, debitando bad debt expense, a perda com devedores duvidosos, and crediting accounts receivable, creditando o contas a receber. Vamos ver algumas frases de impostos, então? Organized required tax documents and prepared annual tax returns. Então, organizou os documentos de impostos requisitados e preparou a declaração anual de impostos. Tax return não tem a ver com retorno no sentido literal da palavra, é a declaração. So, tax returns são declarações de impostos. Partnering with the Assistant Treasurer to recover overpaid state taxes. Vamos por parte aqui. Partnering with. Trabalhou em conjunto com o tesoureiro adjunto, tá? Assistant Manager não é um assistente do gerente. Assistant Manager é um gerente adjunto. Assistant Treasurer é um tesoureiro adjunto. Então, uma empresa muito grande, ela pode ter um Treasurer, Manager, né, o gerentão da área, e um Assistant Treasurer, que é alguém que é como se fosse um coordenador, alguém que trabalha muito próximo a ele. É o second, é a pessoa que está logo abaixo dele. Então, outro termo para tomar cuidado. Então, trabalhou em conjunto com o tesoureiro adjunto para recuperar impostos que foram pagos a mais. Overpaid state taxes, impostos estaduais que foram pagos a mais, pagos indevidamente. Conducting a thorough internal audit of past returns that identified problems. Como é que a pessoa conseguiu identificar isso? Conduzindo uma auditoria interna completa, thorough, completa, das declarações passadas, of past returns. Então, lembra que tax returns são declarações de impostos em que foram identificados problemas. Assist manage responses to audit inquiries related to domestic, state, and international tax matters and assist in tax audit defense. Então, auxiliou ou gerenciou respostas para solicitações de auditoria relacionadas a impostos locais, estaduais e internacionais e deu assistência, auxiliou na defesa de auditorias e inspeções fiscais. 4. Work with management to perform due diligence and provide assessment of tax impacts of acquisitions and divestitures. Trabalhou com a gestão para realizar due diligence, processos de due diligence, aquela análise ultra detalhada de todos os processos, and provide assessment of tax impacts, e
é providenciar uma análise dos impactos fiscais de compras, aquisições e vendas da divestitures. Quando você está vendendo um segmento do seu negócio, isso chama-se divestitures. Tá? Você está vendendo uma parte do negócio. Financial Statements Notes Reviewing regarding Corporate Income Tax. Então, revisão de Financial Statements Notes. O que são notes? Notas explicativas. Então, revisão das notas explicativas, né, aquelas que estão nos demonstrativos contábeis, regarding Corporate Income Tax, né, no que for relacionado a imposto de renda, no caso, imposto de renda pessoa jurídica. Então, só para vermos mais alguns vocabulários importantes. Tax return, the definition. Declaration of income, sales and other details made by or on behalf of the taxpayer. Então, declaração de receita, vendas e outros detalhes feita por ou em nome do contribuinte. Por que por ou em nome do? Porque a empresa pode fazer ela mesma o seu tax return ou pode ter uma consultoria preparando para ela. Por isso, on behalf, em nome de taxpayer, o contribuinte, vale para a empresa também. Recoverable and non-recoverable taxes, aqui só a tradução, impostos recuperáveis, recoverable taxes, impostos não recuperáveis, non-recoverable taxes. E como é que eu falo uma fiscalização? Você pode ter tax audit ou tax inspection. For example, you may have to pay a penalty if HMRC sends you an inspection or information notice and you don't send information or refuse a visit. O que é o HMRC? É como se fosse o fisco aqui, tá? Só que da Inglaterra. HMRC, o RC é Revenue and Customs, então a Receita e Alfândega. HM, se eu tivesse uma aula presencial, eu daria um chocolate para quem acertasse isso. Como em inglês significa Her Majesty's, então da majestade. Como se fosse no Brasil, se a gente falasse o fisco da majestade, seria mais ou menos isso, é o fisco da Inglaterra. Então, você deve pagar uma multa se o fisco te manda uma notificação de inspeção e você não envia a informação que eles solicitam ou recusam a visita do fisco. Se você está gostando dessa aula, eu acho que se você chegou até aqui, você tá, faz só um favorzinho para mim, clica no botão do like, isso ajuda bastante a distribuir o conteúdo desse vídeo e faça como um amigo aqui. Procure o botão de inscreva-se ou inscrever, se tiver em inglês subscribe, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações, assim você será avisado sobre as nossas próximas aulas e sobre qualquer futuro conteúdo que eu coloque aqui no YouTube de Business English. Cuidado com esses dois termos aqui, tax avoidance e tax evasion. Tax avoidance is when we find a loophole. A loophole é uma brecha. Então você encontra uma brecha, algo que é dúbio, e você usa disso para pagar menos impostos. Isso é tax avoidance. E isso é legal. Tax evasion é evasão fiscal. Aí sim, um crime quando você faz algo ilegal e deixa de pagar impostos propositadamente. Então, cuidado para não confundir, não falar tax evasion quando você queria falar tax avoidance, porque tax evasion é crime. Tax avoidance é uma técnica que é legalmente aceitável. Vai ser provavelmente discutida, mesmo que seja num tribunal, mas não é algo ilegal. Tax calculation é apuração de impostos, tá? Então, apuração de impostos, não tem essa palavra apuração, é o cálculo, tax calculation. Tax credit, crédito de impostos. Tax benefit, benefícios fiscais. Corporate tax, corporate income tax, são os três termos que vocês vão achar para imposto de renda. Então, imposto de renda, pessoa jurídica, por exemplo, como temos no Brasil IRPJ, CSLL, em inglês corporate tax, corporate income tax ou income tax. E agora, strong verbs for CV. Eu dei a atividade de vocês escreverem 5 frases, 5 pontos em relação à sua última trajetória, à sua última experiência profissional ou à sua experiência profissional atual, para você praticar o uso do vocabulário em inglês.
Comece as frases com verbos fortes. O que são esses verbos fortes? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aproveitem para praticar a pronúncia também. Eu vou dar um tempinho, vou ler, dar um tempinho e traduzir. Supervised, supervised, supervisionou. Prepared, prepared, preparou. Assisted, assisted, auxiliou, ajudou. Não use o help, tá? Assisted é mais profissional. Reconciled, reconciled, reconciliou. Devised, devised, é quando você inventa algo, você vem com uma ideia nova. Implemented, implemented, implementou. Handled, handled, lidou. Performed, performed, realizou. Carried out, conduziu. Managed, managed, gerenciou. Tracked, tracked, monitorou, que é o sinônimo de monitored, monitored. Calculated, calculated, calculou. Led, led, liderou, muito importante. Translated, translated, traduziu. Aqui no nosso contexto de finanças, no sentido de traduziu dados, números em informação, para a tomada de decisão, por exemplo. Reviewed, reviewed, revisou. Improved, improved, enhanced, enhanced, são sinônimos, melhorou. Streamlined, streamlined, excelente palavra para incorporar no seu vocabulário, otimizou. Streamlined. Oversaw, oversaw, supervisionou. Planned, planned, planejou. Coordinated, coordinated, coordenou. Identified, identified, identificou. Organized, organized, organizou. Partnered up, trabalhou em conjunto com, fez parceria com. E agora eu vou dar um presente aqui para vocês, um modelo de currículo que já está otimizado para passar pelos ATS. O que é ATS? São Applicant Tracking Systems. Basicamente são robôs de recrutamento. Quando você participa de um processo seletivo muito grande, você não vai ter uma pessoa lendo 800 currículos, 1000 currículos. Então eles utilizam alguns softwares que fazem essa primeira filtragem. E como eles fazem isso? Através das palavras-chave. Então a gente sempre recomenda que você leia o job description da vaga e veja se o seu currículo contém algumas daquelas palavras-chave que a empresa está buscando. Então eu vou dar acesso para vocês de presente esse currículo aqui com um exemplo, tá? Para vocês preencherem. Então você tem um Summary of Qualifications, um Expertise Showcase, Professional Experience, e aí vocês vão trocando usando todo o vocabulário que a gente aprendeu na aula. E esse modelo aqui, ele tem uma taxa bastante alta de sucesso, tá? Em termos de recrutamento, para você passar daquela primeira filtragem inicial. Ele já está tudo em inglês, você pode usar de inspiração. Aqui está tudo repetido porque esse é só um modelo, tá, pessoal? Então não é para deixar exatamente o que está aqui, mas é só para vocês se inspirarem um pouquinho e preencherem com os seus próprios dados. Como vocês vão ter acesso a esse currículo? Através do canal do Intensivo de Inglês para Contabilidade no Telegram. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram, é só você usar o QR Code que está aqui na tela. Você pode apontar o seu celular, ele já vai abrir no grupo. Ou você pode digitar esse endereço aqui, bit.ly/telegram-intensivo no navegador do seu celular. Você já vai receber ali o convite para entrar no grupo. Augusto, eu não tenho Telegram. Telegram é gratuito, você baixa e aí já pode entrar no grupo. E por que eu não uso o WhatsApp, eu prefiro o Telegram? Porque aí
ninguém tem acesso ao número do seu celular, nem eu, tá? Então é muito mais seguro, não corre risco de ninguém te escrever passando por outra pessoa, essas coisaradas todas. E esse grupo no Telegram ele é simplesmente para compartilhar as informações e materiais desse intensivo. Também ninguém pode ficar mandando mensagem, só eu, e eu só mando os materiais e informações essenciais. Então vale bastante a pena entrar. Por que eu não mando por e-mail? Porque a gente tem quase 8.000 pessoas participando desse intensivo. E o e-mail muitas vezes não chega. Eu vou receber 1.000 e-mails falando, não recebi o currículo, não recebi o currículo, e eu não tenho como responder todo mundo. O Telegram é o único lugar que eu tenho 100% de certeza que é só você abrir o aplicativo e o currículo vai estar lá para você baixar, ok? Então, é só usar o QR Code que está aqui na tela ou digitar esse endereço simplificado aqui, bit.ly/telegram-intensivo. Então, usem o modelo para preencher com as suas próprias informações. E lembrando que a prática é essencial para que você retenha o vocabulário. So, practice to retain vocabulary. Nós vimos muitos termos nessa aula, eu já dei orientação para vocês assistirem novamente depois. Espero que vocês tenham conseguido anotar bastante coisa, mas é mais tranquilo assistir 2 vezes. Então façam essa atividade. Write 5 sentences that you would put in your CV. Escreva 5 frases que você colocaria no seu currículo. Think about your last position and use the vocabulary you learned in the class. Então, pense na sua última posição e use o vocabulário que você aprendeu nessa aula. Uma outra coisa que eu queria ensinar é, na aula que vem nós vamos trabalhar com o Annual Report, com as demonstrações financeiras da Amazon. Se vocês não se lembram, eu pedi para votar entre Amazon, Tesla e Unilever. A empresa ganhadora foi a Amazon. Então, algo que é muito importante vocês saberem é onde encontrar essas demonstrações financeiras. Porque eu não gosto só de pegar e passar para vocês, mas eu quero que vocês saibam fazer as coisas por conta própria. Então vocês entram no Google e você pode digitar Amazon Financial Statements. Se você ver esse primeiro site aqui, talvez esteja pequeno na tela, mas é IR, Investor Relations.aboutamazon.com. Então, é o site de relação com investidores. Aí ele já fala aqui, Annual Reports, Proxies and Shareholder Something. Então vamos ver aqui. O que a gente quer analisar? Annual Report. Então a gente vai entrar aqui nos Financial Statements da Amazon. Aqui é o Annual Report completo, tá? Então ele tem uma série de informações. O nosso foco vai estar aqui na parte 2. Financial Statements and Supplementary Data. Então a gente vai direto aqui para a página 35 na aula de amanhã. Mas já segue os passos que eu escrevi e vai baixando, tá? Escreve lá Amazon Annual Statements. E aí a gente vai cobrir aqui o balanço e ADRE, tá? O Balance Sheet. E o Statements of Operations, tá? Eles chamam ADRE não de Income Statement, na Amazon eles chamam Statements of Operations. A gente vai ver os dois na aula que vem. E o que mais? A sua atividade é só fazer o download por enquanto. Agora, além de analisar o balanço e ADRE, nós vamos calcular estes indicadores aqui para o próximo ano. Então a gente vai calcular Current Ratio, eu vou explicar o que é Cash Ratio, DSO, Long-Term Debt to Assets, Return on Total Assets and Profitability Ratio. Porque aquilo que eu estava falando, é importante a gente estudar o inglês, mas é importante estudar com relevância, e aqui a gente ainda vai aprender um aspecto técnico, tá? A gente vai aprender como calcular estes indicadores, então não percam a aula que vem. Então, o que vocês vão fazer na quarta-feira? Vir para a aula 2, ok? So, don't miss it. A aula vai ser muito boa. Eu vou até voltar aqui para outra câmera, ficar de pé, só para a gente terminar essa aula de hoje. Aguenta aí só uns segundinhos, mais 1 minuto a gente acaba a aula. Então, pessoal, eu entreguei o que eu prometi que eu ia entregar hoje. Vocabulário do dia a dia, de inglês para contabilidade, impostos e finanças.
Se eu entreguei, comenta na seção de comentários a hashtag Augusto Entrega e aproveita e diga o que você achou da aula. Se você estiver no site, a seção de comentários está aqui embaixo. Se você estiver no YouTube, se não estiver aberto agora, em 10 minutinhos vai estar. Peço, volta, a única coisa que eu peço, volta aqui e comenta o que você achou dessa aula. Lembrando que o modelo de CV em inglês é um over delivery, é algo a mais assim que a gente nem prometeu e eu trouxe aqui para vocês. Então, se você gostou desse presente, lembre-se de uma coisa, te peço, coloque em qualquer rede social que você usar, de preferência o LinkedIn, tira um print aqui da tela. Tira um print em qualquer hora que eu estou falando aqui e posta assistir a aula 1 do Intensivo de Inglês para Contabilidade, o professor Augusto Rocha pode me marcar, entrega muito conteúdo, isso já vai me ajudar demais. E aqui embaixo do vídeo tem um link que você pode convidar algum colega, tá? da sua área de atuação, o pessoal da sua empresa, o pessoal do grupo de contabilidade da sua faculdade. Você pode só pegar esse link, encaminhar e falar, cara, se inscreve aí porque amanhã tem outra aula e é muito legal, vale muito a pena assistir. Isso daí, pra mim, eu já ganhei meu dia se você fizer qualquer uma dessas coisas. Aí já ajuda demais e não perca a aula de amanhã. Na aula de amanhã, nós vamos fazer o cálculo e explicação dos indicadores financeiros que eu passei agora há pouco. Então, além do inglês, também tem o conhecimento técnico. Lembra do triângulo que eu falei, o conhecimento técnico? Olha ele aí, olha a relevância aí. Você vai usar inglês dentro de um contexto. Então, é imperdível, é muito interessante. Eu já ministrei essa aula para um grupo mais abrangente de profissionais de várias áreas de atuação. E muita gente falou, nossa, agora até gosto de finanças, assim, porque é muito interessante você ver, a gente vai trabalhar com os números da Amazon, então entender como a Amazon ganha dinheiro, quais são as linhas de negócio, é lucrativo, não é, como é que cresceu tanto. Então a gente vai trabalhar nas próximas 2 aulas com o Balance Sheet e com o Income Statement, né, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados da Amazon, e vocês vão ver que é legal pra caramba no fim do dia estudar como é no report de uma empresa, tá? Então é uma abordagem totalmente diferente, é só os melhores MBAs fora fazem esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo comigo aqui nessa semana. Então é muito importante que você venha na aula de amanhã. Muita gente assiste, pega o vocabulário e acha que isso tá bom. Tá bom, mas pode ser muito melhor. Ainda temos mais 2 aulas aqui dentro do intensivo. E só para finalizar, eu falei que ia contar uma história de desenvolvimento de carreira, por que eu estava com aquela roupa de marinheiro na Maersk, se eu trabalhava na contabilidade, né? Então eu queria passar uma questão de soft skills. Toda empresa precisa de alguém que consiga desenvolver bons relacionamentos e você precisa aumentar a sua exposição dentro da empresa. É muito importante que você seja exposto a profissionais de outras áreas, mantenha um bom relacionamento que supere ali aquele seu ciclo do seu departamento. Por que eu estava com aquela roupa? Eu não me conformava. Uma vez uma pessoa ficou doente num departamento que era muito operacional. A gente pegava invoices e só lançava no sistema. Esse navio foi desse porto para esse porto e aqui é um custo relacionado a isso. Mas assim, pegava uma nota com carimbo com todas as informações e digitava. E aí meu chefe falou, Augusto, a gente precisa muito de alguém para cobrir ali por 1, 2 meses que essa pessoa vai ficar fora. É um trabalho chato, que eu sei que você não gosta, mas por favor. Eu falei, calma, eu vou lá e faço. Só que quando eu comecei a fazer, realmente tudo bem, eu já sabia que era bem operacional, não tem problema. Eu acho que até ajuda em alguns aprendizados. Mas que as outras pessoas elas não sabiam que, sei lá, SSZ era o Porto de Santos, que estava indo para outro porto, e não visualizavam nada do que acontecia por trás ali da empresa. E eu nunca me conformei em não conhecer o negócio da empresa. E eu sabia que num programa de engenheiros, eles tinham algo chamado Vessel Tour. Vessel é o navio, tá? Lembrando que a Maersk é uma empresa de transporte marítimo, então você faz um tour num navio ali de 3 dias a 1 semana e vê toda a operação por dentro. Eu cheguei pro meu chefe e eu falei, olha, eu tenho um período de férias depois que terminar e de cobrir essa vaga, eu queria fazer esse Vessel Tour. Aí ele falou, e depois eu me comprometo a primeiro fazer nas minhas férias, então ficar de 3 a 5 dias no navio vendo todas as operações
eu faço um relatório, faço uma apresentação para todo o pessoal do financeiro. Ele gostou da ideia e falou, tá bom, mas eu não sei nem como operacionalizar isso. Então, se você quiser, eu te dou autorização, mas vai atrás, conversa com o Bo. A empresa tem muitos dinamarqueses. Bo é um nome dinamarquês que era o diretor de operações. Conversa com ele que ele vai saber te orientar. Eu fui até o Bo, então conversei com ele, falei da minha ideia, ele, nossa, que legal, ninguém nunca pediu isso, só que eu não vejo problema. A única coisa que você vai ter que entrar em contato com o capitão do navio. Aí ele me deu mais um endereço de e-mail para escrever, para ver que dia que eu queria fazer isso, que dia que o navio ia estar no porto, ver quem era o capitão do navio e ele autorizaria. Então, fiz todo esse processo, achei o capitão do navio, escrevi, ele autorizou, falou, a gente vai sair de Miami de tal dia e eu queria cruzar o canal do Panamá. Vou ver se tiver foto aqui programada a gente põe. Para quem não conhece o canal do Panamá, o navio entra, tem uma eclusa, ele ergue o navio e o navio cruza o canal. É bem interessante, eu queria passar por isso. E então fiz esse trajeto todo, por quê? Porque eu fui atrás, não tinha nada a ver com a minha área, não tinha nada a ver com o trabalho. Agora isso me deu uma visão de como funciona as operações da empresa. E você volta cheio de ideias para compartilhar. Então, a gente não pode ter medo de pedir as coisas. É claro, você tem que oferecer alguma coisa em troca, tá? Não pedir para tirar uns dias de folga para fazer isso. Eu usei minhas férias, eu me comprometi a fazer uma apresentação, a trazer ideias de redução de custos, se fosse o caso. Mas assim, eu conheci muita gente por causa disso. E além de ter tido uma experiência assim, surreal para quem trabalha em contabilidade e finanças, você nunca imagina que você vai ficar um tempo num navio de cruzeiro, de cruzeiro não, né? Você vai ficar um tempo num navio de container e fazer todo esse trajeto, e o comandante foi super bacana, deixou até manusear um navio de 300 metros enquanto fazia um treinamento com o recruta, deixou eu fazer o mesmo treinamento que ele fazia. Ou seja, quando você se expõe, quando você vem com ideias, você vai ter a porta fechada na cara várias vezes. Mas vai ter uma ou duas vezes que você vai ter a oportunidade de fazer algo que é muito legal e é algo que vai fazer a diferença na sua carreira. Porque ter contato com pessoas de outras áreas é fundamental. Desde que você é estagiário até quando você for o CFO. Porque você nunca sabe quem vai lembrar de você, quem vai te dar uma oportunidade. E se você faz um bom trabalho e tem um bom relacionamento, isso sempre acontece. Eu mesmo era estagiário na Rect, trabalhava na área de custos. Na hora de efetivar, não tinha vaga na área de custos. Então eles me ofereceram uma área em folha de pagamento. Só que não era o que eu queria, não queria seguir essa linha. Então eu agradeci, muito obrigado, mas eu queria continuar em custos. Se puder criar uma vaga, me efetivar em custos, eu fico, mas se não eu vou sair, vou buscar outra coisa. Eles, a gente não tem headcount, não sei o quê. Tudo bem, então eu saí. Um mês depois, o diretor de supply chain me ligou e falou, Augusto, não sei porque você saiu, de um dia para outro você não estava mais lá, mas você era a única pessoa que me passava o que eu precisava com agilidade e tal. Eu tenho uma vaga que era de um engenheiro, eu vou transformar essa vaga para um Finance Business Partner para trabalhar com custos, reportando para mim, você quer vir? E eu fui. Ou seja, por causa de um relacionamento com um diretor, relacionamento profissional, com um diretor de outra área, eu consegui uma oportunidade que eu nem estava esperando, porque senão eu teria ligado e falado, olha, Jaime, eu tô saindo aqui de finanças, porque não tem vaga, posso trabalhar com você, tem alguma coisa aí? Nem me passou pela cabeça, e uma semana depois, tava aí. Aí um monte de gente vai falar que você teve sorte, que você é protegido, que não sei o que lá, mas o que é importante? Você se expor. Tenho vários casos assim durante, não só comigo, mas que eu observei durante a minha carreira, que eu conto nas outras aulas também. Um grande abraço então, lembre-se, deixa eu até pegar o meu papelzinho aqui porque tem recado importante. Para finalizar, venham na aula de amanhã, será imperdível, já coloca na sua agenda, já coloca para apitar enquanto eu tomo aqui uma água, vai colocando no celular um alarme aí, 8 da noite. E começa bem no horário mesmo, tá?
Lembrando, entrem no canal do Telegram para garantir o recebimento do link das aulas e principalmente dos materiais, para você não perder os materiais. E quando receber meus e-mails, abram, porque senão o servidor vai achar, esse cara tá mandando coisa que as pessoas não querem receber, você vai parar de receber, porque se você não abre, o servidor vai começar a ignorar os meus e-mails e você vai perder também todas as informações que eu mando por lá. Só tem mais aí, no máximo, uma semana de informações que eu vou te passar. Então, e materiais, tá? Como eu já expliquei durante toda a parte do conteúdo. Então, abra meus e-mails, se cair no spam, aba promoções, manda para a caixa de entrada, coloca ali como favorito, porque isso vai garantir o recebimento e sua participação até o final dessa maratona e recebimento até do material finalzão no final dela, tá bom? Qualquer problema com o recebimento de e-mail, me avisa, tá? augusto@outliers.com.br. Fala, Augusto, não estou recebendo de jeito nenhum, eu vejo aqui uma solução. Ou você me manda outro e-mail, ou eu tento te enviar de alguma outra forma, tá? Mas não deixe de ficar sem receber as minhas informações. Um abraço então, agora sim, até amanhã. Tchau, tchau.